Boa noite! Vamos começar a nossa primeira live de 2025 e para esse momento eu preparei uma explicação sobre uma ideia que eu tive, uma forma que eu uso para organizar as primeiras tarefas do ano. A gente sabe que quando inicia o ano temos muitas coisas para fazer. Então, nós vamos começar organizando essas tarefas, tá? Antes de mais nada, eu sou a Gisele, tá? E eu ensino mulheres a terem uma rotina mais tranquila através de uma organização eficiente do lar. E o tema de hoje é justamente como organizar as primeiras tarefas do ano. Então, vamos lá. Agora sim, hoje é dia 2 de janeiro e o ano começou. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que não dá para ficar esperando o carnaval passar. Isso é uma coisa antiga, todo mundo dizia antigamente que o ano só começava depois do carnaval. Isso não é verdade, já começou, então vamos lá organizar tudo que precisa ser organizado para a gente ter um ano bem melhor, tá? E são muitas coisas para fazer nesse início, principalmente quem tem filhos, as adultas que estão por aqui e que têm filhos e que têm uma rotina, que trabalham, cuidam da casa, que fazem tudo isso que a gente já sabe. Então, a gente não pode, de forma alguma, confiar na nossa memória, tá? A gente não pode, é muita coisa para fazer e quando a gente coloca no papel, quando a gente, não precisa ser o papel propriamente dito, mas quando a gente organiza as informações em outro lugar que não seja a cabeça, a gente alivia essa cabeça, tá? Então, vamos pensar nisso. Eu vou te mostrar como eu faço e que pode te ajudar na organização aí dessas primeiras tarefas do ano e te deixar mais leve para curtir as férias, para curtir os filhos, a casa ou até mesmo o trabalho, se é o que tu está fazendo agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: a organização é uma ferramenta para te ajudar. Não é algo para te escravizar. Quem pensa que organização é para quem é neurótico, para quem tem toque, nada disso. Organização é uma ferramenta que ajuda na organização, na produtividade, no sossego, na paz, no bem-estar, é tudo de bom. E lembrando que eu não falo aqui de uma organização para perfeição e muito menos para fotos. Eu falo aqui de uma organização para funcionar na tua rotina, para que a tua rotina seja boa, certo? Então vamos lá. Vamos para o primeiro passo, tá? A primeira coisa que é importante fazer para organizar essas primeiras tarefas, e olha que são muitas, é material, rematrícula já foi, né? Mas material, calçado, geralmente é a época que a gente percebe que os calçados já não servem mais, as roupas, enfim, é uma infinidade de tarefas, tanto sobre a casa, quanto para os filhos, quanto sobre tudo, tá? Então, primeiro de tudo, eu te sugiro fazer uma listagem de tudo que precisa ser feito. Listar tudo, pegar e escrever mesmo. Só vai jogando tudo que for lembrando, tá? Só que se tu não mora sozinha, se tu é casada, o ideal é fazer isso com o teu marido. Não adianta fazer sozinha. Por quê? Porque vocês precisam dividir essas tarefas, quem vai fazer o quê. Então já é um bom momento de dividir ou fazer juntos e depois dividir, ver tudo e depois dividir. Bom, de que forma tu pode fazer isso? Pode pegar uma folha e anotar tudo, pode pegar uma agenda, um bloco, o que tu quiser. Eu aderi já há algum tempo ao bloco de notas. Essa parte eu já aderi. Vou te mostrar aqui um exemplo, ó. Eu peguei... Opa, esse aqui não tá boa. Vamos trocar para poder ficar melhor aqui, tá? Eu ainda tô me acostumando com isso. Vamos assim, essa aqui ficou um pouquinho melhor. Eu ainda não peguei bem o tamanho, mas enfim. Eu primeiro listei todas as tarefas que nós temos que fazer aqui, né? Organização do quarto do Bernardo, compra de materiais, eu não sei se dá pra ver ali embaixo, mas tem compra de uniformes,
Tem o do Bernardo, por exemplo, ele usa farda, então ele precisa soltar a bainha das calças. Então tá tudo listado aí. E, inclusive dentro da organização da casa e da limpeza da casa, coisas que eu gostaria que fossem feitas, tá? Então essa lista tá bem grande, aqui tá só um print de um pedacinho. Aí eu acredito que todos os telefones tenham bloco de notas, tá? Mas se por acaso o teu não tem, ou tu não consegue te achar, ou tu não gosta, eu sugiro esse do Google, que é Google Keep. Ele é muito bom, tu consegue fazer várias notas e colocar o espacinho para dar o check, que daí vai saindo da lista, tu pode listar tudo que tu precisa, e conforme tu for fazendo vai dando check e ele vai saindo, vai indo para baixo. No meu telefone ele já vai para baixo, então é uma opção. Mas enfim, tu primeiro de tudo pega e lista tudo que precisa ser feito, absolutamente tudo, tá? E divide com teu marido e vê o que vai fazer. Por exemplo, o meu marido, ele que fica responsável por organizar a parte financeira, principalmente ali IPVA, IPTU, essas coisas que eu sinceramente não gosto e me incomodo de fazer, principalmente, e coisas burocráticas também, tá? E já é bom deixar tudo encaminhado, documentação, porque daqui a pouco aí tem o imposto de renda para ser declarado, né? Então já é um bom momento para já deixar tudo preparado. Quem faz isso aqui em casa é o meu marido. E dependendo da idade dos filhos, pode ser muito interessante colocá-los para contribuir com essas tarefas. Por exemplo, o Bernardo tem 15 anos, tá? Ele tá na escola e tal. Então hoje de manhã, hoje ou ontem, já não me lembro mais, o que eu pedi pra ele? Pedir que ele entrasse no site da escola dele e procurasse a lista de materiais dele e me enviasse a lista dos livros didáticos e paradidáticos. Por quê? Aí eu e meu marido nos dividimos quem vai pesquisar o quê, quem vai fazer o quê. Então, o Bernardo, como ele já tem 15 anos, ele tem total condição de entrar lá no site, procurar e mandar. E foi isso que ele fez. Me mandou, fez os prints lá, me mandou. Já fui procurando ali os livros, o que eu vou comprar, o que tem alguém para emprestar. E, enfim. Então, a gente precisa começar a prestar atenção que as pessoas que estão ao nosso redor, que moram conosco, também conseguem fazer. A gente não precisa pegar tudo pra gente, tá? Então, primeiro de tudo, listar tudo que precisa ser feito, dividir quem vai fazer o quê, junto com as pessoas, lógico. E o que mais? Enfim, tá? Daí tu vai usar a tua técnica de registro aí pra poder ficar tudo anotadinho. Depois que vocês identificaram todas as tarefas que precisam ser feitas nesses primeiros dias, tá? É importante distribuir essas tarefas no mês, tá? Como você pode fazer isso? Eu há muito tempo não uso agenda, mas se tu gosta, coloca lá na agenda. Eu prefiro o planner e eu fui mudando o tipo de planner ao longo dos tempos, tá? O planner que eu usei ano passado foi esse aqui, ó, bem fininho, da Tilibra. Ele é só de meses, tá? E aqui eu quero te mostrar uma coisa bem legal, tá? Deixa eu ver, acho que talvez, agora eu não sei, tá? Eu acho que é por aqui. Aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui de azul eu escrevi as minhas coisas, de rosa, de roxo, aqui. Fazer uma legenda, inclusive, aqui, ó, Antônio e Bernardo. Bernardo de verde e da Antônia de roxinho. Então tudo que tá escrito aqui em roxo era referente à Antônia e tudo que tava em verde era referente ao Bernardo. Então quando eu abria, esse aqui é por mês, ó. Quando eu abria eu já conseguia ter uma ideia da demanda de cada um, né? Então isso é bem legal. Usar um planner que tu consiga visualizar o mês e a semana e registrar tudo. E colocar uma legenda para que facilite visualmente. Essa facilitação visual faz toda a diferença na hora de executar as tarefas, tá? E só que agora eu vou fazer um teste e no final do ano eu te conto se deu certo esse teste. Assim como o bloco de notas eu fui incluindo na minha vida para deixar mais
prático, mais tecnológico, e porque a gente está sempre com o telefone em qualquer lugar, muito mais do que a agenda ou planner, eu resolvi usar muito mais a agenda do Google. E por que do Google? Porque a do Google eu consigo compartilhar com meu marido e com os meus filhos, tá? Então, depois de fazer toda essa listagem e definir o que cada um vai fazer, é legal distribuir essas atividades nos dias, tá? Então, eu vou te mostrar aqui um modelinho de como ficou a minha, ó. Aqui tá a minha, tá cortadinha aí também, né? Mas olha, tem ali um período que é de férias, tá? Ali a partir do dia 12, porque nós vamos viajar, ficaremos fora alguns dias, então já ficou marcado ali. Meu marido fez ali, dividiu e compartilhou comigo. Geralmente ali em verde é o que ele compartilha comigo e em roxo é o que eu compartilho com ele, tá? Daí às vezes aí as agendas se cruzam e fica já separado os dias. Depois ali, em cada dia eu fui distribuindo aquelas tarefas. E aí, o que aconteceu com isso? Primeiro, a gente precisa ter atenção nas atividades que necessitam de atividades anteriores, de tarefas anteriores para conseguir realizar. Quer ver um exemplo? Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Por exemplo, a faxina. Tu decidiu que precisa fazer uma faxina. Então, antes da faxina, tu precisa já estar com a casa organizada. A gente limpa depois que tá tudo organizado. Porque senão depois vai cair poeirinha, mesmo que tu esteja limpando o guarda-roupa, sempre tem poeira. Então, a organização dos espaços vem antes da faxina, tá? Primeira coisa. Outra coisa, pensando ainda na faxina, tu determinou que vai fazer, por exemplo, a faxina na sexta-feira. Antes disso, tu precisa ter visto se tem todos os produtos de limpeza que tu vais precisar no dia. E se tu não tiver, tu precisa fazer uma lista, tu precisa ir ao mercado e tu não vai no mercado só para fazer isso. Então, tu já faz uma lista prevendo as outras coisas que tu vai precisar. Ou tu já pode incluir nessa saída a busca por outras coisas em outros lugares para otimizar o tempo, tá? Então, a gente quando coloca distribui no mês, a gente consegue ter essa noção. Ou ainda também fazer o orçamento, se for o caso de chamar uma diarista, por exemplo, se for pesquisar uma empresa para limpar, uma pessoa que faz. Então, são ações que tu precisa fazer antes, tá? Ou ainda, atenção, porque quando nós anotamos as tarefas que nós precisamos fazer e nós distribuímos essas tarefas no dia, o que acontece? A gente descobre que talvez não seja exatamente como a gente pensou na cabeça. Porque sim, a gente tem umas ideias, a gente planeja umas coisas e jura que vai dar certo. Hoje eu estava finalizando essa agenda, vou te mostrar aqui de novo. Estava finalizando aqui a agenda e ali eu tenho os dias da viagem. Dia 12 vamos viajar. E eu estava na cabeça desde o início de dezembro pensando em fazer toda a função dos materiais escolares, toda a função da organização da casa e da limpeza antes da viagem. Só que hoje é dia 2 e a viagem é dia 12. Então falta o quê? 10 dias. Vou conseguir fazer tudo? É lógico que não. Quando é que eu percebi isso? Hoje. Entre ontem e hoje que eu fui colocando na agenda. Então é muito importante porque a gente planeja cada coisa que não é possível. Aí a gente só percebe quando coloca ali, tá? Então, por exemplo, eu teria que dividir a organização e faxina da casa e providenciar material das crianças, tudo isso, entre uma etapa antes da viagem e outra etapa depois. Quer ver por quê? Primeiro porque tem só 10 dias. Mas também porque a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, eu e meu marido estamos trabalhando de casa. Então, se a gente trabalha de casa, a gente acaba misturando o trabalho com a rotina da casa. Então, a gente precisa organizar muito bem o que está acontecendo, a estrutura da rotina, para que não se misture, nem deixe de fazer coisas, nem faça coisa demais de um lado só. A gente precisa equilibrar ali
o trabalho com a rotina da casa, tá? Então, o que eu pensei vendo, analisando isso entre antes e depois? Porque logo que a gente voltar de viagem, o Bernardo já retoma as aulas, porque as aulas dele iniciam ali bem início de fevereiro, então vai estar faltando bem pouquinho. Só que tem aniversário da Antônia no meio do caminho, então a gente precisa pensar também em algumas coisas que já eu vou te explicar. Coisas que a gente precisa ficar atento agora nesses primeiros dias, porque senão a gente já é atropelado logo em janeiro, tá? Tem que analisar se tu tem poucos ou muitos dias de férias. Então, pra mim, o que eu me dei conta analisando quando eu fui colocar todas as tarefas no mês? Eu me dei conta que eu preciso delegar algumas coisas. E o que eu vou delegar? A limpeza. Eu vou ter que delegar, não vou ter como, porque eu tava sonhando que eu ia fazer tudo. Não vai dar, porque senão eu deixo de trabalhar. Então a gente precisa equilibrar isso. Ou se você simplesmente não quer investir tempo com isso. Então assim, tu quer a casa limpa e organizada, mas tu não quer tu fazer, porque tu quer aproveitar esse teu tempo, se é férias, pra fazer outra coisa. Inclusive descansar. E tá tudo certo. Então, tu vai chamar uma empresa para organizar a tua casa? Então tu precisa fazer o orçamento antes. Tu vai chamar alguém para fazer a limpeza? Tu vai organizar e alguém vai fazer a limpeza? Alguém vai organizar e tu vai fazer a limpeza? Então são coisas que tu vai ter que decidir quando tu tá fazendo o planejamento, quando tu tá colocando ali na agenda. Eu escolhi que eu vou organizar tudo e vou chamar alguém para limpar. Simples, tá? Ou quer aproveitar o tempo, ou tu pode também estar querendo simplesmente aproveitar o tempo para fazer outras coisas. Para ir para a piscina, para ir para a praça, para ir no shopping, para dormir, para ler, para terminar aquele curso que tu comprou e não terminou. Então, tá tudo certo. O que é importante é organizar tudo direitinho para poder saber o que tu vai fazer, o que tu vai delegar, tá? Então, tu fez a listagem, até aqui, tu fez a listagem de todas as tarefas, tu dividiu essas tarefas com quem mora contigo e tu distribuiu essas tarefas nos dias dos meses, certo? Então agora, tu vai pegar cada final de semana ou um dia da semana, tem gente que gosta de fazer na quinta, tem gente que gosta de planejar a semana seguinte na sexta ou no domingo à noite, a forma que tu quiser, o dia que tu quiser. O importante é tu conseguir ir cada vez cortando mais os pedacinhos para poder realizar, tá? Então, é legal distribuir as tarefas nos dias. Daí entra de novo o planner, que aparece a semana inteira, ou ainda fazer um cartaz, pode ser aqueles planners diários, tu pode anotar numa folha, pode ser aquele quadro branco semanal, tu coloca e que esteja num lugar visível, pode ser no escritório, pode ser na porta da geladeira, tem uns quadrinhos pequenos semanais que são imantados, aí tu gruda e dá super certo. Então, depois disso, e pode ser no Notas também, né? No bloco de notas, lá no Keep, pode ser, no bloco de notas do teu telefone, tu vai definir por dia. Eu ainda preciso, nessa parte, quando eu incluo as tarefas junto, eu gosto de anotar. Eu ganhei, esse aqui é um planner diário, tá? Não sei se tu percebe aqui, ó. Ele é um planner diário. Eu usei o 2024 todinho. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. 2024 todinho, ele é por dia. Como ele não tem os dias fixos, a gente vai preenchendo os dias e a gente coloca aqui o que vai fazer e aqui distribui o que precisa de horário, consulta e tal. Então, geralmente, aos domingos eu ia lá, olhava o que tinha na semana inteira e destrinchava aqui, tá? Como ele tem ainda vários dias e ele não é dia fixo, não é dia marcado, eu vou seguir com ele, agora aqui já até tem dia 2, ó. Vou seguir com ele até que ele acabe. Depois disso, não sei se vou providenciar um outro desses ou se vou seguir com um bloco de notas, mas é importante distribuir também na semana. Pegar e passar pela semana, todas as tarefas tu pega do mês, pega da semana, porque daqui a pouco tu vai ver que tu precisa puxar uma daqui, uma dali, tá? Então, tu vai escolher, para fazer isso, tu vai escolher o lugar que faz sentido, o lugar e a forma que faça sentido para ti e para tua família, tá? E se os filhos são grandes,
eles também precisam visualizar esse material, tá? Quando tu for distribuir essas tarefas na semana, lembra de levar em consideração deslocamentos. Não adianta colocar só as tarefas sem colocar que se o mercado é a 10 minutos da tua casa ou a meia hora. Isso vai fazer muita diferença lá no teu dia, no final do teu dia. Se tu tens alguma consulta marcada, tem mulheres que aproveitam essa época de férias e marcam todos os exames anuais para aproveitar. Então, dá uma olhadinha nisso. Presta atenção também se tu vai precisar comprar algum organizador para aquela organização que tu vai fazer em casa, tá? Tu pensa antes já para ver em que momento tu vai sair, vai providenciar, se tu vai comprar pela internet, tá? Então, por exemplo, eu preciso levar em consideração, eu tenho os 2 filhos, né? Um tá no a Antônia vai pro 8º ano e o Bernardo pro 9º. Então, eu preciso, agora para ver a parte de uniformes, eu preciso levar em consideração que a Antônia tá trocando de escola e que ela vai comprar todos os uniformes. Então, ela vai ter que experimentar. Então, vai ter o tempo de deslocamento e mais o tempo de experimentar para ver quais modelos ela gosta e que caem bem para ela. Sim, Josi, o planner ajuda muito na organização, muito mesmo. Eu tô tentando cada vez mais usar menos o papel, mas ainda para o dia a dia eu ainda preciso. Então, mas a ideia é depois ir diminuindo isso. Mas não importa, o importante é a gente conseguir registrar e conseguir visualizar e aliviar a cabeça. E aí, por exemplo, o Bernardo estuda numa escola em outra cidade. Ele vai lá, a escola dele é lá em Porto Alegre. O uniforme dele vai ser somente soltar a bainha, como eu falei ali no início da live. Mas eu preciso levar em consideração o tempo de deslocamento da minha cidade até a cidade da escola. E aí ele vai precisar experimentar apenas uma calça. Mas talvez tenha outros alunos ali fazendo as compras, né? E eu não tenho como marcar um horário. É um pouquinho diferente a escola dele. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Então, o que eu vou reservar uma manhã? Eu não sei como vai estar o trânsito, porque eu tenho que pegar uma estrada, que às vezes eles aproveitam essa época de férias para fazer reparos. Então, a gente precisa prever isso. Não vai marcar uma consulta no mesmo dia que precisa resolver esse tipo de coisa, né? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar também se vai fazer as compras dos livros, dos materiais dos filhos, por exemplo, pela internet. Porque tu vai ter que sentar e fazer pesquisa, entrar em vários sites, mas tu tá em casa. Ou se tu vai aproveitar algum desconto, alguma promoção que esteja tendo e vai preferir ir até o local. Se a editora é na tua cidade, se é em outra cidade. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Tenho aprendido muito contigo sobre organização. Ai, que bom, Josi, fico muito feliz. Porque a minha ideia aqui, tá? Eu falei, quero repetir, deixar isso bem reforçado. A gente não pode ser escravo da casa da gente. A gente tem que ser feliz na casa da gente. A gente usa a organização. E a organização não nos domina. A gente usa a organização como ferramenta para viver em paz. Para viver o melhor. É isso que eu mais quero para todas as mulheres. Enfim, vamos voltando aqui. Lembra também de incluir aí nesse mês de janeiro, aí esse mês de férias até retorno das aulas, eventos. Às vezes tem encontro dos amigos dos filhos, tem aniversários ou de amigos dos filhos, de amigos nossos, de familiares. Inclui ali na agenda esses eventos, encontros mesmo que seja simples, tá? Porque o que acontece? Tu tem todas essas tarefas de início de ano, mas a vida continua seguindo. É a mesma coisa que trocar um pneu com o carro andando. Já ouviu essa expressão? Então, é exatamente isso que acontece nesse início de ano. Tu tem coisas que tu faz uma vez no ano, que são todas essas, materiais e tal, limpezas gerais, organização, coisas que algumas pessoas conseguiram fazer lá no final do ano e algumas pessoas vão fazer agora. Eu, por exemplo, deixei para fazer agora em janeiro, porque dezembro foi impossível, correria total. Então,
a gente vai fazer isso, a gente se organizou para isso, porque tá aproveitando férias para isso. Só que a vida continua seguindo. Tu continua tendo que ir ao mercado, continua usando o banheiro, fazendo comida, fazendo todas essas tarefas normais e mais essas anuais. Então, lembra disso. Não esquece de separar o teu tempo de lazer com os filhos, nem que seja um momento no dia. Talvez tenha dias que seja um tempo menor, talvez tenha dias que seja maior. Aquela coisa de levar o filho na piscina, de levar numa praça. Não vai ficar todo o tempo só cuidando da casa, só fazendo as tarefas. Coloca um tempo. Eu vou dedicar 2 horas por dia para limpeza, para organização. Num dia que é algo maior, vou deixar um pouquinho mais. Mas não deixa de fazer as outras coisas. Porque estar com as pessoas que a gente ama é muito mais importante do que a limpeza da casa. Então a gente tem que achar o equilíbrio, tudo é equilíbrio, tá? Se vão receber alguém, se tu vai receber alguma amiga, ou se os filhos vão receber, se vai fazer algum lanche, onde tu vai comprar, onde tu vai providenciar, tu vai encomendar, tu vai fazer, vai comprar pronto, como vai ser isso? Já prevê tudo isso aí quando tu for organizar a semana, tá? Vai tirar um tempinho pra sair sozinha com o marido. Não esquece do marido. Não esquece. E eu tô te falando isso e já me tratando também aqui. Porque na demanda, quando a gente vê, passou. Não dá pra esquecer. A gente precisa cuidar do nosso relacionamento também. Tá? Uma dica boa. Anotar todos os aniversários. Tá? E, olha só, essa dica é bem legal. Talvez tu não tenha muitos aniversários aí pra ir nas férias. Mas tem gente que tem muitas pessoas que fazem aniversário em janeiro e fevereiro. A minha filha, por exemplo, é de janeiro. Então, tu anota todos, pega uma saída, vai no shopping e compra todos os presentes. Assim tu vai economizar no estacionamento, por exemplo. Ou inclui uma parada numa loja X no caminho de alguma outra coisa que tu tem que fazer. Por exemplo, precisa ir lá ver os uniformes, já coloca essa parada nesse caminho a loja que tu vai comprar os presentes para os aniversariantes daquele mês. Ou até a parada no shopping mesmo que seja. Ou ainda, organiza um momento que tu tá em casa, hoje de manhã eu vou pesquisar os livros dos meus filhos. Então já vou comprar aqui no site tal, tais presentes para fulano que estarão de aniversário. Já faz tudo no mesmo frete, já faz tudo no mesmo momento. Tu vai estar economizando tempo e dinheiro. Sempre é prático isso. E ao longo do ano também. É bem legal parar para pensar nas datas e já providenciar todos os presentes, deixar todos guardadinhos aí na tua casa e vai liberando aos pouquinhos conforme for chegando, tá? E, né, então, no site tu economiza tempo e dinheiro de frete, valor de frete. E na loja física tu economiza tempo e estacionamento. E ainda dependendo do que for, se puder ir com uma filha, por exemplo, já pare e toma aquele cafezinho. Toma aquele cafezinho numa cafeteria, um momento bem gostoso em família. Aqui nós adoramos. Que importante isso, a gente sempre deixa pra cima. A gente deixa pra cima da hora, aí quando vê, compra na correria, às vezes não pesquisa bem, porque assim tu consegue até, tu vai comprar um brinco, tá aí o brinco na loja X, na loja Y, às vezes é o mesmo brinco, tu consegue um valor mais em conta. Ou quando tu compra tudo junto, tem uma coisa também sobre isso, né? Quando tu compra tudo junto numa loja física, por exemplo, tu já sai com tudo empacotado. Olha que legal. E às vezes tu consegue até desconto porque tu comprou na mesma loja vários presentes. A pessoa até consegue dar um desconto se tu paga no Pix, então dá pra aproveitar, tá? Uma mesma saída e fazer tudo. Então tu economiza em vários aspectos. Eu sou super fã, tá? Então, na hora de distribuir as tarefas do mês na semana, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado para não colocar tarefas grandes no mesmo dia. Coloca uma grande por dia e outras pequenininhas. Tenta não ficar um dia inteiro
excluída do mundo fazendo aquilo. Então, por exemplo, vai organizar o teu guarda-roupa e dos filhos. Organiza um em cada dia, separa um para cada dia. É o que eu indico, porque eu não gosto da loucura da rotina. Eu gosto da casa organizada, mas não gosto daquela loucurada. Então, por que eu vou ficar chega uma hora que tu pega até raiva de tudo, assim, já não tá mais com paciência, não tá mais com gosto. Eu sou assim. Então, tu precisa te conhecer. Talvez tenha mulher aqui que olhe para suas coisas e pense, vou dar conta de tudo hoje. Vou fazer tudo hoje. Bom, cada um. Eu acho que quando a gente faz aos pouquinhos, quando a gente dilui, é mais prazeroso, é mais tranquilo, tu faz com mais calma e fica melhor feito, tá? Então, eu colocaria uma tarefa grande para cada dia e outras pequenininhas, tá? Me diz aí se tu concorda com isso, se tu acha interessante, se tu já tinha pensado nisso, tá? Ou aquela coisa que eu falei, né? Contrata alguém para fazer se tu não gosta ou se tu não quer, ou ainda se tu não sabe. Então, é isso. O que a gente tratou aqui hoje nessa live? Como organizar as primeiras tarefas do ano. Tarefas que a gente faz anualmente, geralmente. Então, primeiro de tudo, listar tudo que precisa ser feito e dividir com o marido e com filhos grandes. Segundo, distribuir no mês, nos dias do mês, porque numa agenda mensal que tu consegue visualizar tudo o que precisa ser feito e aí tu vai cair na real do que é possível fazer no tempo que tu tem, porque afinal de contas, aqui todas trabalham, ou mesmo que não trabalhem, estão com os filhos de férias, certo? Então a gente precisa organizar isso. E depois vai tirando por semana e vai distribuindo, tirando do mês e distribuindo por semana. Lembrando de verificar sempre aquelas tarefas que tu precisa de tarefas anteriores para executar. Como vai fazer a faxina, precisa ver quais são os produtos que vai usar, tá? Vai fazer a organização da casa, precisa ver se precisa de cabides, por exemplo, para trocar, certo? E tentar colocar uma tarefa grande por dia e outras menores para poder diluir melhor e não ficar tão sobrecarregada nem enlouquecida brigando com todo mundo. A louca, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Não, eu coloco tudo no mesmo dia e fico bem maluca. Então, né, Josi, é isso aí. É isso que acontece. A gente pode colocar tudo no mesmo dia? Pode. O que vai acontecer? Ficar bem louca. Chega no final, assim, você tá colocando de qualquer jeito, dobrando de qualquer jeito, porque já tá de saco cheio. Normal, faz parte. Não tinha pensado nisso. Boa, precisa de cabide urgente, Vika. Porque a gente precisa ver. Só que assim, só compra cabide depois que fizer a triagem, né? Quem for organizar guarda-roupa, lembra de sempre começar pela triagem. O que é a triagem? É olhar o que serve, o que tu gosta. Às vezes tem uma roupa lá que serve, que tá tudo ok, que serve, mas tu não aguenta mais, já usou tanto, ou tá puidinha já deu. Tem roupa que deu, então tu vai tirar. Tem roupa que precisa pro conserto, várias coisas. Ou tem aquela roupa que não serve. E aí tu pensa, eu vou emagrecer pra usar. Aí tu emagrece. Aí quando tu emagrece, tu pensa, não, vou comprar uma nova porque eu mereço. Então, assim, dá uma olhadinha. Se tu não usa há 2 estações, há 2 verões ou há 2 invernos, já tira, porque tu não vai usar mais, com certeza, tá? Então, dá uma olhadinha nisso, distribui as tuas tarefas, organiza esse primeiro mês e aproveita. Não deixa de estar com a tua família, não deixa de estar com os teus filhos para ficar esfregando a casa que nem louca, por favor, tá? E alguma pergunta, me conta aí. Falei tanto que tô até com sede, que tô com a garganta seca. Tem alguma pergunta aí? Tem um delayzinho, né? Se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar por hoje. E vocês gostaram desse horário à noite para live? Eu gosto de manhã. Hoje eu não pude fazer de manhã cedo, porque no horário que eu acordei eu tava com tanta dor de cabeça que eu fiquei tonta. Eu pensei, não, preciso voltar a dormir. E demorei para engrenar. Hoje não consegui nem ir na academia. Mas enfim. É isso, meninas. Essa live vai ficar gravada, então se tu quiser olhar desde o começo as sugestões para organizar as primeiras tarefas do ano, tu assiste,
Compartilha com aquela amiga que tu sabe que tem uma vida corrida, que trabalha, que tem filhos, que cuida da casa, tá? Para ajudá-la a também ter um pouquinho mais de paz, porque o que eu mais quero é que as mulheres não se sintam sobrecarregadas com as tarefas do lar. Esse horário eu adoro porque consigo participar. Ah, olha aí, ó. E eu gosto muito que tu participe, fico muito feliz que tu esteja aqui, muito mesmo, de coração. Então tá, meninas. Bom descanso. Ai, que bom, Vika. Fiquei muito feliz. Eu faço as lives sempre nas segundas e nas quintas. Vocês podem, depois que acabar, que se quiserem olhar as outras que eu fiz de final de ano ali, foram bem legais. E vai continuar tendo toda segunda e quinta. Eu tava testando o horário e eu acho que esse foi o melhor. Apesar de eu gostar de manhã cedinho, mas tem que ser o melhor horário pra vocês, tá? Então não esquece de mandar essa live pra alguém que pode se beneficiar do conteúdo. E se... Hoje é quinta, né? Tô bem perdida nos dias. E segunda-feira nos vemos numa próxima live com mais conteúdo para organizar a vida aí e deixar essa rotina bem tranquila, bem feliz, com todos os teus pintinhos aí que tu ama, tá bom? Um beijo, tchau!